Lacerda, boa tarde. Iniciando a entrevista coletiva antes da partida de domingo diante do São Luís. Primeiras perguntas do Matheus Maciel, da Rádio Caxias. Com a suspensão do Guilherme Mates, você decide pela entrada do Henrique e o que muda no Caxias com essa troca de zagueiros para enfrentar o São Luís? Tem esse desfalque por suspensão do Guilherme. O Guilherme que vem num momento bom, fez uma boa partida lá em Porto Alegre. A gente vai definir o treinamento de hoje e amanhã. Qual atleta vai entrar? Nós temos a opção do Henrique e do Gustavo, né? O Gustavo até, inclusive entrou na partida contra o Fortaleza e entrou bem no jogo, então a gente vai esperar essa definição do treinamento de hoje, também amanhã de manhã, para confirmar essa dúvida que a gente tem para o jogo. Você pretende repetir o trio de ataque que começou contra o Inter ou promove mudanças? Por ter entrado bem nos últimos jogos, o Gustavo Ramos ganha espaço no time titular? O Gustavo também entrou bem nas partidas, assim como o Mila também vinha jogando bem, depois acabou saindo da equipe. A gente tem um período de recuperação muito curto, né? Não estou querendo fazer mistério, não é isso. Essa é a realidade. Os atletas hoje vão para o campo, mas um trabalho de recuperação, né? De uma posse de bola que não tem tanta intensidade. Eu vou conseguir definir a equipe mesmo amanhã. Claro que na nossa cabeça a gente já vai pensando no time, muito em cima também do que a gente viu da equipe do São Luís, nosso adversário, mas são opções que a gente tem. A gente não fez um bom jogo em Porto Alegre, não conseguimos propor o nosso estilo de jogo, né, que a gente está acostumado a fazer, mas a gente não pode esquecer que a campanha estava muito boa, com 3 vitórias e um empate, e esses atletas vinham tendo boas atuações. Não é um jogo que vai apagar o que eles vêm fazendo até aqui. Então, mas o importante é eu ter essas opções, né? Tanto dos 3 que vem jogando, quanto o Gustavo, o Mila e outros atletas que também estão trabalhando muito forte. Perguntas do Thiago Nunes, da Bitcom TV. Em 2021, o São Luís reduziu a sua folha em 30% se comparado com a temporada passada e faz uma campanha melhor. Quais informações você tem deste adversário para o jogo de domingo? Mas é melhor em relação ao ano passado ou ao Caxias? É ao próprio São Luís. Ao próprio São Luís. Essa questão de folha, a gente nunca tem certeza, né, se tem a redução ou não, porque os clubes não revelam, né, o valor, mas enfim, isso é uma outra situação. A campanha do São Luís é muito boa, é uma equipe sólida, tem uma comissão técnica que não estava no passado lá, no Gauchão, né, o Paulo Henrique estava no Ipiranga, que foi nosso adversário, mas o Paulo conhece muito bem, né, o time do São Luís. Muitos atletas que lá estão, o Paulo já tinha levado na primeira passagem dele. Então, quando tem um treinador que tem o conhecimento do clube, as coisas ajudam, né? Tem aquela harmonia entre direção, comissão técnica e jogadores. O São Luís, eu conheço o trabalho do Paulo, tenho certeza que vai ser um jogo duríssimo no domingo aqui, mas com certeza essa questão de valor ela fica secundária, porque a manutenção que o São Luís teve de atletas da Série D, ela é a fundamental que consegue dar esse entrosamento para a equipe durante a competição. Como tem sido esse período entre os jogos de recuperação dos atletas em um curto espaço de tempo? É um período muito curto, a gente tenta aproveitar ao máximo, mas tu tem que dar o descanso para o atleta, não tem como nos dias de hoje. Tem clubes aí que chegam a dar 3 dias de recuperação, não que o atleta fica parado, a gente não tem folga. Então o atleta jogou na quarta-feira, na quinta ele já se apresentou, mas é mais trabalho com prevenção de lesão, fisioterapia, recuperação. Hoje, o segundo dia, a gente consegue fazer pouquíssima coisa, é mais para o atleta começar, voltar a ter o contato com a bola. Só no sábado que a gente consegue ter um trabalho tático, mas também curto. Esse período é mais com o pessoal que não vem jogando. Então, a nossa principal preocupação nesse período de competição é o que? É recuperar os atletas, evitar as lesões e treinar muito com o pessoal que não vem jogando, para quando eles tiverem a oportunidade, eles estarem bem. Perguntas do Fernando Leonardo, da Rádio Portal da Bola. Lacerda, o campeonato está ficando mais afunilado e as equipes que não começaram bem começaram a se recuperar na competição. Após a primeira derrota na competição, como tu estás trabalhando no vestiário para que estes fatores não interfiram no foco e nos bons resultados que a equipe adquiriu até aqui? Mesmo com a derrota, a gente não pode se abalar. Uma hora ela viria, é sempre bom não perder, né, como a gente estava. Mas a gente não pode nem pensar muito, já passou, a gente já conversou sobre a derrota em Porto Alegre, conversamos depois do jogo, conversamos ontem, então tu tem que assimilar isso muito rápido, nosso grupo é experiente, o Caxias não pode pensar muito lá na frente, tem que ser jogo a jogo, então assim como foi quando era o foco contra o Inter, agora é foco total no São Luís,
porque é um grande adversário, está com uma campanha muito boa, está na nossa frente na tabela, claro que a gente tem um jogo a menos, mas é um adversário direto. Nessa competição nós vamos ter alguns confrontos de adversários que estão muito próximos da gente, e os confrontos são aqui no Centenário, e aqui a gente tem a nossa força, né? Claro, sempre respeitando os adversários, mas a gente espera fazer um grande jogo no domingo e buscar a vitória. O São Luís é uma equipe experiente, não tem pressa e ataca nos erros do adversário. Como você trabalhou principalmente o aspecto tático e também psicológico para superar este adversário? A gente não trabalhou ainda, porque não teve tempo, né? A gente está no período de recuperação, hoje vai ser o primeiro treino no campo, mas a gente tem a estratégia montada, a gente analisou, a gente viu praticamente todos os jogos do São Luís. Ontem assistimos o jogo contra o empate deles, né? Contra o Esportivo. Como tu disse, é uma equipe experiente, uma equipe bem treinada, é uma equipe que joga muito no erro do adversário, mas isso não quer dizer que eles vão vir aqui esperando nós. A situação do jogo ela se desenvolve no dia, né? Então a gente tem que se preparar da melhor maneira possível, a estratégia está montada, as peças também, claro que sempre tem aquela dúvida, mas são dúvidas boas pro lado bom. Então a gente hoje e amanhã, a gente começa a ter essa definição e a estratégia passada para os atletas. Perguntas do Pedro Petrucci, do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. A partir de agora, todos os jogos são contra adversários diretos pela classificação. Isso muda a forma como a equipe precisa encarar as partidas? Assim, na verdade, todos os jogos são decisivos, desde o primeiro, mas quando vai afunilando, parece que cria um clima maior ainda mais quando é confronto direto. E às vezes não, mas eu prefiro jogos assim, confronto direto, porque se é para te chegar, se é para tu classificar, que é o nosso objetivo de entrar entre os 4, já tem que enfrentar os caras agora. Então, esse negócio, quando é um campeonato com muitos times, às vezes tu pega o time lá de baixo, tu dá uma relaxada, e aqui no Campeonato Gaúcho não tem isso, porque são equipes muito parelhas, o nível é muito parecido, né? Tirando ali a dupla Grenal, e mesmo assim a gente consegue às vezes fazer confrontos de igual para igual com eles. Então o nível de atenção ele tem que ser redobrado, o nível de entrega, e isso o nosso grupo é muito bom, eu tenho que valorizar isso. Tenho certeza que a gente vai fazer confrontos muito bons e buscar as vitórias para garantir, né, uma pontuação para a gente entrar nesse grupo de classificação. Qual a probabilidade do Gustavo Martins começar a partida e o que a juventude dele acrescenta em um time experiente como o teu? É um jogador interessante, um jogador que eu já falei sobre ele, né, em entrevistas anteriores, que ele vinha num nível, não conseguiu ter férias, então o jogador às vezes precisa dar uma parada e ele não conseguiu, e hoje ele voltou no estágio que ele estava jogando na Série D, de alta intensidade, mas eu atrelo só a qualidade técnica dele, qualidade e velocidade, mas não com a idade, porque a idade hoje em dia não diz nada. Nós temos atletas, às vezes tem casos de jogadores de 35, 36, que treinam até mais que meninos de 18, 19 anos, então isso é uma questão que não entra muito a idade, mas claro que é um jogador com várias opções que me agradam muito. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. O fato dos adversários que começaram a preparação depois estarem evoluindo a parte física requer ainda mais atenção pelo nivelamento natural que isso causa? Com certeza, né? A questão física hoje ela é fundamental, né? Foi o nosso norte ano passado, esse ano está de novo, o nosso time atinge um nível físico muito bom, estou muito satisfeito. Claro que em determinados jogos é normal o time dar uma cansada pela sequência de jogos, né? A gente não é um campeonato longo que tu pode também estar rodando o elenco muito, todo jogo é uma decisão, não que a gente não confie, mas se tu tem uma equipe padrão, eu penso que tu tem que manter ela, né? Claro, só tirando casos com lesões ou que pode ter algum tipo de lesão, mas eu considero que sim, que essas equipes estão crescendo e a questão física hoje ela é fundamental. O presidente concedeu entrevista em Porto Alegre saindo em tua defesa quanto a críticas e reclamando das cobranças da imprensa de Caxias do Sul e da torcida. Como você recebe esse apoio e você concorda com a afirmação dele de que as críticas são exageradas na cidade? Eu já falei, né, na entrevista anterior, eu acho, duas anteriores, sobre as questões das críticas, né? Mas vamos lá. Sobre concordar, claro que é bom ter apoio da diretoria, mas confesso que eu não preciso disso. O Caxias eu sei da qualidade do nosso trabalho aqui, do que a gente faz no dia a dia, então, mas se tem o apoio da direção, melhor, mas volto a afirmar que eu não preciso desse apoio, né? Sobre a questão das críticas, em relação à torcida, a torcida tem total direito de criticar, total direito, mas às vezes a gente escuta assim, a torcida toda do Caxias
está contra, quer que o Lacerda saia, não está satisfeita. Eu não concordo, assim, aceito, né, claro, mas como que sabe que toda a torcida do Caxias está contra? Pelas redes sociais? Mas quantas pessoas nas redes sociais? 100, 200, 300? Essa não é a torcida do Caxias, é também a torcida do Caxias. A torcida do Caxias é gigante. Assim como tem as críticas, como me passam, que tem, a gente sabe que tem as críticas nas redes sociais, tem muito apoio também. O nosso número de telefone, eu posso mostrar, eu tenho mensagem de torcedora todos os dias dando apoio. Eu sou um cara conhecido aqui em Caxias, quando eu saio na rua eu recebo muito apoio, recebo crítica, mas recebo muito apoio. Então, assim, não temos público no estádio para saber se toda a torcida está contra, né? Tem essa parte da torcida que não tá satisfeita, e eu não concordo, eu aceito, por quê? Porque é direito do torcedor. O torcedor é sócio, o torcedor quando tem jogo paga ingresso, tem ingresso virtual que ele paga, compra material do clube, então o torcedor tem todo o direito. Quanto à imprensa, também já falei, mas vamos tocar no assunto de novo. Quanto à imprensa, eu aceito e eu entendo as críticas, mas eu não concordo com algumas delas, né? Algumas críticas são demasiadas e muitas vezes vocês não veem o dia a dia do nosso trabalho. Às vezes a gente é criticado por alguma atitude, por algum atleta, por algum esquema, mas vocês não veem o dia a dia. Ano passado, na pandemia, praticamente por causa da pandemia, os portões eram fechados aqui. Esse ano eu estou abrindo direto os treinos. Hoje, por exemplo, treino aberto. A gente fecha talvez um dia na semana, que é a véspera do jogo. Já para vocês se aproximarem e poderem ver o que é feito no dia a dia. Porque vamos lá, eu estou de treinador desde 2019, né? Na Copinha 2019. Será que a diretoria vê o meu trabalho? Com certeza. Para eles terem mantido depois a gente não ter tido acesso, com toda a pressão que tem. A nossa campanha a gente perdeu 2 jogos para 2 times de Série A. É porque eles veem que o trabalho é bem feito no dia a dia. Então, como eu volto a afirmar, os portões do Caxias Centenário estão abertos, venham, acompanhem o dia a dia. Mas a gente tem que entender as críticas, mas não concordar com tudo. Valeu, Lacerda. Obrigado.